Fala galera da elétrica e da automação, aqui é o Heriberto da TAG e hoje trago mais novidades para vocês sobre inversores de frequência. Recentemente me perguntaram o que eram essas entradas e saídas digitais e analógicas que eu vou falando quando eu estou demonstrando algum tipo de parametrização. Então hoje explicarei para vocês o que significa uma entrada e saída digital, uma entrada e saída analógica. Já aproveita, deixa seus comentários, se tiver dúvida, será um prazer esclarecer. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha com outros profissionais da área e se tiver alguma curiosidade, algum ponto para falar sobre inversor de frequência que ainda vocês têm dúvida, deixe nos comentários porque prepararemos um vídeo especialmente para você. Então, vamos lá para o quadro branco. Vamos lá, galera. Então vamos começar falando das entradas. Entradas. E eu vou dividir da seguinte forma. Nós vamos ter aqui, falando do inversor de frequência, as digitais, que vai estar como DI, que é a Digital Input, tá em inglês esse trem aqui, então entrada digital, e nós vamos ter as analógicas, que vão ser as nossas AI, Analog Input. Esse conceito de entrada digital e analógica serve para o inversor de frequência, serve para um CLP, serve para um Arduino, todo equipamento que vai receber uns sinais de entrada, vai fazer um processamento e vai tratar, em função desse processo, vai tratar a informação da entrada digital ou analógica, vai fazer um processamento e vai gerar um produto na saída digital ou saída analógica. Vamos fazer aqui algumas análises. Digital, a entrada digital. Primeiro conceito, vamos falar de alguns conceitos. Ela tem dois estados que nós vamos chamar de estados lógicos. Vocês já devem ter escutado os famosos 0 e 1. Então aqui seria quando está em 0, eu acionei, vai para nível lógico 1. Quem vai ter dois estados lógicos pensando no inversor? Por exemplo, eu vou ter na entrada digital um comando de gira para. Então, aqui pode ser 1 e aqui pode ser 0. E eu vou ter o sentido de giro. Anti-horário 0, horário 1. Dois estados lógicos. Operação local remoto. 0, local 1, remoto. O conceito que tem que ficar gravado são dois estados lógicos. Ele vai estar numa situação ou em outra. Outro exemplo, a gente tem uma função chamada multispeed. Com multispeed, com uma entrada digital, eu consigo ter duas velocidades. Podemos dizer que é a velocidade 1 e a velocidade 2. Velocidade 1, 0, velocidade 2 igual a 1. O digital tem mais um sinal, mais um detalhe, que é o tipo de sinal, o nível de tensão que você pode ligar nessa entrada digital. No caso dos inversores de frequência, principalmente da VEG, mas a maioria dos casos são, o tipo de, eu vou chamar de tipo de sinal, é igual a 24 VCC. Quando é no CLP, você pode ter opções de entrada em 110 VCC, 110 VCA, 220 VCA, mas o mais comum é 24 VCC. Então agora vamos
Então nós já vimos aqui, o que vai ter na entrada digital? Eu vou ligar uma chave comutadora para fazer um gira-para, eu vou utilizar uma outra chave comutadora para fazer um sentido de giro, posso usar também uma chave comutadora para fazer um local remoto, posso usar um botão liga e desliga para também fazer a função de gira-para do inversor. Tem outras funções que eu posso também usar de um botão normal aberto para fazer as funções avanço e retorno, mas sempre observem, nós temos dois estados lógicos. Então, entrada digital, eu forneço um comando para o inversor de frequência. Nas entradas analógicas, eu não tenho somente dois estados lógicos, eu possuo uma variação de sinal. Ou se eu quiser seguir o mesmo conceito, eu vou ter vários estados. O que é mais utilizado como entrada analógica no inversor? Até fazer aqui o gráfico, vai ser uma referência analógica, mas vamos dizer que o que seria essa referência analógica? Eu quero que o meu motor chegue, que eu consiga variar a velocidade dele de 0. A canetinha tá dando a falhada, vamos pôr a vermelhinha. Vamos colocar de 0, ficou melhor, hein? A 1750 RPM. Só que, já adiantando uma informação, qual que é o tipo de sinal que eu tenho no analógico? Tipo de sinal. Ele pode ser de 0 a 10 VCC. Não sei se essa parada vai ficar na frente, vamos dar uma bagunçada no cenário. Ou 4 a 20 miliampere. Então, quando eu estiver gerando essa referência analógica, né, ou que como eu acabei de chamar aqui, como eu tinha o gira-para, que eu vou ter uma referência de velocidade, que eu posso variar com um potenciômetro, pode ser uma saída analógica de um controlador, pode ser uma saída analógica de um CLP, mas vamos colocar aqui, que aqui vai ter também meu 0 a 10 VCC. Então, quando eu tiver 10 volts, eu terei 1750 RPM. Então, tá vendo? Ele vai estar fazendo... Opa, tá meio tremido, mas tá firmeza. Então, eu vou ter uma variação. A variação aqui, como eu falei que são vários estados, ou uma variação de sinal, que conforme eu vareio de 0 a 10 VCC, eu vou ter uma variação de velocidade de 0 a 1750 RPM. Claro que esses valores de 1750 RPM vai depender do motor que eu estou utilizando, vai depender das frequências mínimas e máximas que eu ajustei no inversor. Mas o conceito que eu quero que vocês enxerguem aqui, ó, digital só tem dois estados, 0 e 1, e analógico eu vou ter cada pontinho aqui, a gente pode pensar que cada pontinho aqui, ó, seria um novo estado lógico. Então, se eu coloco aqui 5 volts de referência de velocidade, eu vou ter a metade disso aqui, que é 875 RPM. Se eu colocar só 1 volts, eu vou ter aqui 175 RPM. Então, isso é a diferença entre entrada digital e entrada analógica. Então, até o momento, eu acho que já trouxe informações suficientes aí para vocês entenderem as diferenças, mas caso não ficou claro, fiquem à vontade em deixar seus comentários e fazer os seus questionamentos. E aí, mais um conceito. Entrada é uma informação que eu mando para o inversor, que é um comando que eu estou dando para ele. Então, aqui é um comando de gira-para, aqui é um comando de sentido de giro, aqui é um comando de
local remoto. Aqui é uma seleção de velocidade, mas eu estou comandando ele para ir na velocidade 1 ou velocidade 2. E se eu estiver usando uma referência analógica, eu estou dando um comando para qual velocidade eu desejo que o inversor controle o motor elétrico. Agora, na sequência, eu já vou falar de saídas e digitais e saídas analógicas. Então, pense, a entrada manda o comando. Esse comando é processado e vai ter um resultado. Esse resultado vem na saída. Então aqui vocês vão ver que o conceito ele continua o mesmo. Saídas digitais e analógicas. Então aqui vai mudar para DO. Vai bendita, funciona. Não quer ajudar, mas vamos junto nessa aí, galera. DO, que é digital output. E aqui nós vamos ter o analog output. Também vão ter dois estados lógicos, 0 e 1, e aqui também vai ter uma variação de sinal ou vários estados lógicos. O que vai mudar aqui? Aqui vai agora, eu vou ter uma resposta do que veio da entrada. Eu mandei girar para, ele vai informar se ele está girando ou parado. Nos parâmetros das saídas digitais, isso aqui ele vai dizer se ele está em run ou não. Em 0, está parado. Em 1, está em run. Eu posso também ter um sinal, o inversor entrou em falha. E como que eu indico isso externamente que o inversor entrou em falha? Então nós temos uma saída que vai estar lá com falha ou sem falha. Opa! Então, sem falha, estado 0, com falha, estado 1, ou vice-versa. Isso vai depender de como eu faço a parametrização, mas também são dois estados. De repente, para uma função da minha máquina, eu quero saber se ele está em sentido anti-horário ou se ele está no sentido horário. Então aqui, ó, também dois estados lógicos. E no caso da saída analógica, eu quero saber qual que é a velocidade real. Velocidade real. Em qual velocidade o inversor está controlando o meu motor? De repente eu dei uma referência, mas por algum outro motivo ele está limitado e eu vou ver que a referência que eu enviei de velocidade está diferente da velocidade real. Em alguns outros casos é muito utilizado também qual que é a corrente do motor, corrente elétrica do motor. Então aqui, corrente elétrica. É uma informação importante para você saber se não está entrando em sobrecarga e tudo mais. Claro que tem outras funções que vão conseguir me mostrar se o inversor está em sobrecarga ou não. Então, a entrada digital é um comando e tanto a entrada digital quanto a entrada analógica é um comando para o inversor e a saída analógica é um resultado que teve desse comando versus o seu processamento e com isso vamos dizer assim, a entrada digital é a forma que eu falo para o inversor, faça isso ou faça aquilo. E a saída digital é o que o inversor, ou a saída analógica, é o que o inversor me responde o que ele está fazendo. Falando sobre os tipos de sinais, então o tipo de sinal, tanto para entrada e saída analógica, pode ser 24 volts,
para entrada e saída digital é 24 VCC, sendo que as saídas eu ainda tenho a opção a relé. Entenda quando eu falo 24 VCC aqui é transistor. E no caso das saídas, analógico vai ser 0 a 10 ou 4 a 20, e tem alguns casos também que é de 0 a 20 mA. Agora, fazendo um resumo, entradas são comandos que eu passo para o inversor, saídas são as respostas que o inversor me entrega, digital tem 2 estados lógicos. No comando, eu falo para ele girar ou parar, eu falo para ele rodar no sentido horário ou anti-horário, eu mando ele para a velocidade 1 ou para a velocidade 2, falo para ele ficar em local ou remoto. Nas saídas digitais eu vou ter ele informando se ele está girando ou está parado, se ele está em local ou se ele está em remoto, se ele está em sentido horário ou anti-horário, e os parâmetros têm várias outras funções que você pode atribuir dependendo da sua necessidade. E nos casos dos sinais analógicos é a velocidade que você manda para o inversor, existe um modo de controle de torque também, você manda uma referência de torque e na saída o inversor te informa em que velocidade ele está, qual que é a corrente que que o motor está consumindo, qual que é a potência e assim por diante. Então, entrada, comando, saída, o que eu estou fazendo. Sendo digital, 2 estados, sendo analógico, vários estados. Galera, esse é um resumo que eu procurei fazer para vocês aí sobre entradas e saídas digitais e analógico. Espero ter sido esclarecedor. Caso eu não tenha sido, deixe aqui nos comentários que será um prazer respondê-los e até o próximo vídeo.